Chegamos, galera, ao nosso penúltimo capítulo. Coloca aí a filosofia de Michel Foucault. Tão citado, hein? Tão citado naquelas redações bacanas que você faz. Vamos entender um pouquinho, então, do pensamento de Foucault e onde que ele se insere como um dos principais autores do final do século XX. Na verdade, Foucault faleceu lá na década de 80 por complicações do vírus da AIDS. Foi um cara extremamente moderno e que se tivesse ficado aí vivo, né, morreu ali com quase 60 anos, 58 anos, se tivesse chegado ao século XX, as suas teorias ficariam ainda mais fortes, porque muito do que ele falou nós visualizamos cada vez mais no tempo presente. Foucault já esteve no Brasil, fez muita palestra por aqui, em especial na PUC do Rio de Janeiro. Alô PUC, filhos da PUC! Bom demais, show de bola. E vamos então agora entender o que fala esse grande autor. O negócio é o seguinte, pessoal, o foco de Foucault, é o que ele chama de poder. E aí para você entender, vamos lá, poder significa força de coação. Como assim? Coação, ação, agir, né? Então, coação, agir junto. Essa força de coação é normalmente algo que te leva a fazer alguma outra coisa. Então, quando eu digo que você está sendo coagido, é porque alguém está movendo o seu ato, alguém está fazendo por você. E aí Foucault diz que o poder na sociedade, ele normalmente está ligado ao Estado. Por quê? O Estado tem o poder de punir, né? Tem o poder das leis, então ele pode promover uma vigilância, uma fiscalização e uma punição. Mas não é o poder do Estado que interessa a Foucault. Foucault, na verdade, quer olhar para uma outra estrutura de poder, que são os chamados micropoderes. Bom, o Estado tem o poder da punição. Então você escreveu, não leu, o pau comeu, né? Tá lá na lei, você não seguiu, se fudeu. Já o micropoder, ele não tem intenção necessária de punição, mas sim de vigilância. Como assim? As estruturas de micropoder são estruturas que estão espalhadas pela sociedade, estruturas que estão espalhadas na cultura, no nosso modo de viver, nas famílias, na escola, nas igrejas, nos exércitos, nas instituições, nas universidades, no meio do mercado de trabalho. Estruturas que vão construir vigilância, ou seja, que vão monitorar, acompanhar, fiscalizar as pessoas, para ver se elas estão fazendo aquilo que se deseja que façam. Então, para Foucault, o micropoder, ele é mais importante do que o poder do Estado. Por quê? Porque o Estado não está em todos os lugares. O Estado não está na sua casa. O Estado não está lá na escola. Às vezes está, né? O Estado não está na sua igreja. Mas o micropoder está. Então Foucault entende que o poder do Estado é um poder limitado pela própria estrutura do Estado. Já o micropoder, esse não. Esse está espalhado em todas as esferas sociais. E aí nós vamos entender então o que é esse micropoder. Vamos entender quais são as formas que ele se manifesta e por que ele é a grande cara do século XX e principalmente do século XXI. Tudo bem? Agora, o poder para Foucault é também o poder daquilo que nós acreditamos. A nossa sociedade possui uma série de ideias que ela considera verdadeira e uma série de ideias que ela considera falsa. O que define o que é verdadeiro ou falso são os grupos de poder. Não aqueles grupos dominantes ideológicos que Marx falava, mas sim os grupos que possuem o micropoder. Não vai ficar mais claro isso já, mas, por exemplo, na sua família existem estruturas de micropoder e essas estruturas definem o que é verdadeiro e o que é falso. Lá na escola existem estruturas de micropoder e essas estruturas definem o que é verdadeiro e o que é falso, o que é normal e o que é complicado, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, para Foucault, a sociologia está muito direcionada ao estudo do Estado, mas ela precisa lembrar e começar a estudar o poder nas suas formas mais complexas. Tranquilo? Vamos escrever um pouquinho sobre isso? Cadê o apagador? Ah, tá aqui. Vamos lá.
Seguinte, filosofia de Michel Foucault. A partir das obras Vigiar e Punir, e Sociedade Punitiva. Olha só, quando você vai citar lá na sua redação, é legal que você coloque o nome do livro do cara. Você não leu, mas não precisa ter lido para citar na redação, né? Então, o que você vai fazer? Você vai basicamente colocar lá o cara e vai lá, segundo Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir. Aí você segue, né? Porque isso demonstra que você tem domínio do tema mesmo sem ter. Vamos lá. A partir das obras Vigiar e Punir, Sociedade Punitiva, vírgula, analisou os instrumentos de poder da sociedade moderna. Ponto. E aí eu vou colocar aqui, ó. O que é poder? Força de coação, tá? É a capacidade de fazer o outro realizar aquilo que eu desejo. Lembre-se, não confunda riqueza com poder, tá? Dinheiro não necessariamente gera poder. Eu posso ser muito rico e não conseguir influenciar ninguém. Agora, eu posso ser muito poderoso sem ser rico. Daqui a pouco a gente vai ver como. Então vamos lá. Embora o poder do Estado seja o mais evidente, vírgula, pois pune por meio das leis, vírgula, ele não é o mais difundido ou influente. Ponto. Para Foucault, vírgula, as maiores forças de controle são os micropoderes. Ok? Deixa eu ver se está pegando ali. Tá. Então vamos ver. Tópicozão. Micropoderes e disciplina. Pode terminar de copiar aí. Enquanto eu tomo um gole. Bom, o que é então o micropoder? É um poder não instituído, ou seja, não é uma instituição tipo Estado, governo e tal. Está ali nas relações mais próprias e pessoais dos indivíduos. O micropoder é a pequena manifestação de coação que alguém tem sobre você. E esse alguém pode ser diverso. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser um professor na escola, pode ser uma autoridade na escola, pode ser um líder religioso, pode ser um amigo seu, pode ser o seu namorado. Alguém que te coage e que exerce uma microestrutura de controle. O que o micropoder faz? Faz com que você considere certo aquilo que ele também considera. Vamos falar numa relação afetiva? Você está lá no relacionamento com alguém e o boy tem um micropoder sobre você, ele te coage. Seja pela sua posição, pelo seu status, pela sua força,
Força não necessariamente só física, tá? Embora também possa ser, mas pela imagem que você tem dele, ele pode te coagir. Pode usar isso a seu favor. Bom, aquilo que ele considera certo também te influencia a considerar certo. Ou seja, também desenvolve em você uma força de condução. Então, o que Foucault está dizendo é o seguinte, olha, o micropoder está espalhado em todas as esferas e nós precisamos saber identificá-los para poder justamente resistir contra eles. Por que para Foucault é importante resistir contra eles? Porque, do contrário, nós estaremos construindo uma sociedade docilizada, ou seja, dócil e tosca. Por quê? Porque aceita que todas as pessoas controlem umas às outras e a partir daí não há mais autonomia, não há mais liberdade. Vamos estruturar aqui então, primeiro. Olha só, o que é um micropoder? Micropoderes são formas de coação que se estabelecem nas relações sociais, e buscam direcionar os indivíduos no sentido de alguma verdade estabelecida. Vá lá. Então, aquele que detém o micropoder trabalha, tentando fazer com que os outros sigam aquela verdade que ele estabeleceu. Belezinha? Bom, aí, pessoal, Foucault diz que na nossa época, uma das formas de micropoder estabelecidas é o poder da ciência. Olha, Foucault está falando isso lá nos anos 60 e 70. E aí ele diz o seguinte, a ciência ganhou um status de poder muito forte. Por quê? Porque aquilo que ela diz, ou seja, aquilo que as pessoas que dominam o status de cientistas dizem, as outras aceitam. Se os cientistas estão dizendo, deve ser verdade. Isso é coação. Ou seja, a ciência ganhou um micropoder, ela não é uma instituição, ela não é um governo, ela não é um órgão, mas ela ganhou um poder de coação a partir do monopólio da verdade. Bom, se Foucault visse o que nós estamos vivendo atualmente, ele diria, tá vendo, eu avisei. Sim, porque você já deve ter percebido que, veja, aqui não estamos entrando num juízo de valor, tá? Só estou falando que é o que acontece segundo Foucault. Para Foucault, o que a ciência ou os cientistas dizem a respeito da pandemia, um grande grupo de pessoas dizem, bom, se os cientistas estão dizendo deve ser verdade, vou seguir. Esse vou seguir, para Foucault, se ele for acrítico, significa que a ciência está desenvolvendo um micropoder sobre você. Mas professor, a gente não deve seguir os cientistas? Foucault fala, acriticamente não. Sabe por quê? Porque existem cientistas e cientistas, pô. Quem te disse que a ciência é uma coisa só? Quem te disse que a ciência é uma grande convenção de pessoas que antes de publicar um estudo, consultam todos os outros cientistas do mundo? O Brasil tem 200 mil pesquisadores, 200 mil cientistas segundo o CNPq, das mais diversas áreas, humanas, exatas, natureza, por aí vai. Eles não concordam com tudo. Eu posso ter uma universidade produzindo uma coisa e a outra contrastando. Então, se eu olho a ciência acriticamente, fica complicado. Por exemplo, em março, os cientistas diziam para não usarmos máscaras. Lembra disso? Só deve usar máscara quem está doente, para proteger os outros e tal, porque se você espirrar, não sei o quê. Pouco tempo depois, os cientistas disseram que, na verdade, deveríamos todos usar máscaras. Professor, mas isso aí faz parte do processo. Sim, faz parte do processo. E é por isso que Foucault está dizendo, tem que olhar criticamente a ciência, não pode só dizer amém. Porque a ciência tem construção. A ciência já produziu barbaridades. A ciência já premiou com um Nobel de Medicina coisas que, se você for olhar hoje, você vai falar, caralho, isso aqui é um açougue, não é medicina. Então, na prática, para Foucault, é preciso ter cautela e criticidade, primeiro diante da ciência.
Porque ela exerce um micropoder ao monopolizar a verdade. Ao dizer que vão morrer 1 milhão de pessoas no Brasil por pandemia de Covid-19, a ciência está dizendo, olha, eu sou a dona da verdade, você tem que acreditar no que eu estou falando. Dá para entender a ideia? Então, para Foucault, é uma forma de coação. Certo? Então, coloque assim, ó. Foucault aponta 3 grandes formas de micropoder. Ciência. Ao monopolizar o status da verdade, a ciência leva a uma concordância social. A ciência leva a uma concordância social acrítica e coage os indivíduos na direção de suas conclusões. Ou seja, o cientista vai lá e fala, olha, os meus estudos mostram isso, então vocês devem fazer o que eu estou dizendo. Tranquilo? Muito bem. Não se esqueça, pessoal, que tudo aquilo que a gente fala de darwinismo social, de eugenia, de racismo científico, tudo isso já foi considerado ciência. Lobotomia já foi prêmio Nobel de Medicina. Então é isso que Foucault está dizendo. Não dá para simplesmente dizer amém. Tudo bem? Bom, outro grande micropoder é o poder da naturalização. Como assim? Para Foucault, uma das grandes estruturas de coação que existem na nossa sociedade é considerar que alguma coisa sempre foi assim e sempre vai ser. Na hora que eu naturalizo uma determinada estrutura, as pessoas de modo inconsciente e involuntário começam a lutar pela manutenção dela, mesmo ela não sendo necessariamente boa. Então a naturalização, ou seja, a ideia de isso aí faz parte, fazer o quê? Nós sempre fomos assim, deixa para lá e tal, vai fazendo com que as pessoas coajam umas às outras para não haver uma profunda mudança em sociedade. Essa é bem simples. Tranquilo? Então o que é a naturalização? Ao considerar que algo sempre existiu de algum modo, a sociedade busca a manutenção de estruturas vigentes. Tranquilo? E o terceiro micropoder, mais importante de todos, é a chamada vigilância mútua. É que para Foucault, a grande consequência de uma sociedade de micropoderes é uma pessoa vigiando a outra. Nós temos um conjunto de ideias morais, um conjunto de ideias sociais que nós acreditamos ser verdadeiras e a partir daí a gente vigia as outras pessoas para que elas também sigam isso. Como assim, professor? Bom, eu vou dar um exemplo atual que é polêmico, não entre no mérito, só analise o fato, tudo bem? O que é não analisar o mérito? É não julgar, está certo ou errado, eu só entendo o fato. Bom, a recomendação é que todos nós usemos máscaras. Se nós passarmos por alguém na rua, a pessoa está sem máscara, a não ser que você esteja na Rua da Lama sexta-feira à noite, que é quando o Covid-19 não aparece, tá? Aqui na Rua da Lama sexta-feira à noite é uma região imune ao coronavírus. Tudo bem? Então, o pessoal que fica na internet militando por responsabilidade biológica, na sexta-feira à noite não tem problema.
Eles podem vir aqui por Roda Lama sem máscara, todo mundo socado um no outro, porque aqui é uma zona protegida, tá bom? Mas assim, tirando isso, né? Tirando essas pessoas mais iluminadas e tal, nós encontramos pessoas sem um determinado comportamento, ou sem a máscara, por exemplo, e vamos vigiá-la, vamos julgá-la, vamos querer mudar o seu comportamento. Pega isso para máscara, coloca em qualquer coisa. Coloque em posturas políticas, ideológicas, sociais, militares, religiosas. Nós estamos em constante vigilância, um analisando o ato do outro para julgá-lo, vigiá-lo e puni-lo. Então, eu vigio como você se comporta, eu olho como você se veste, eu julgo a música que você escuta, eu vejo o que você faz no trânsito, eu olho como você se relaciona com seu namorado, eu quero saber como você se comporta na igreja, eu quero ver os sites que você acessa, eu olho o que você curte, ou seja, uma vigilância constante. Os algoritmos, amigo, tema da redação de 2018 do Enem, é uma puta vigilância. E claro, Foucault não pegou isso, mas você entende que se ele tivesse vivo, ele ia falar, gente, eu estou avisando isso há 50 anos. Que são os mecanismos de controle do meio virtual. Então, na prática, nós vigiamos uns aos outros a partir de um comportamento que consideramos verdade. Eu tenho uma versão de verdade e a partir dela eu vigio o seu comportamento. Tranquilo? Vamos lá. Vigilância mútua. Os indivíduos promovem constante vigilância a partir daquilo que considerem correto. Ponto. Busca-se levar toda a sociedade a um mesmo comportamento. Beleza? Pode registrar isso daí, vai lá. E agora, vamos lá ao último tópico. Não tem na apostila, pode acrescentar aí o panóptico segundo Foucault. Atenção, pelo amor de Nossa Senhora, para você não confundir. Essa expressão panóptico não é de Foucault, a invenção do panóptico não é de Foucault, Foucault não foi o primeiro a falar sobre isso. Atenção, pelo amor de Deus. Panóptico, óptico, visão, pan, junção de tudo, né? Então, pan-americano, junção das nações americanas. Tudo bem? Pan-bolivarismo, né? Ou seja, a junção, o pan-americanismo, junção das nações. Então, vamos lá. Panóptico, aquilo que tudo vê. Ver tudo o que existe em todo lugar. Essa ideia surge lá no utilitarismo de Jeremy Bentham. Lembra que nós falamos de John Stuart Mill? Se você não lembra, volta aí no material algumas semaninhas aí, 2 meses, salvo engano, você vai encontrar lá John Stuart Mill. Bom, lá Bentham começa a dizer no século XVIII na Inglaterra como otimizar o sistema carcerário da Inglaterra. Por quê? Porque na época atuava-se com a ideia da masmorra. O que é uma masmorra? A ideia de punir, ou seja, prender, né, trancafiar, impedir que a pessoa veja a luz, para que ela sofra ali não só a privação da sua liberdade, mas também a privação do mundo aqui fora. Então as masmorras normalmente eram dentro de cavernas ou dentro de buracos cavados. Aí você tacava a pessoa ali, prendia ela ali e ela não via mais nada. Bom, Bentham fala, legal, esse é um mecanismo que pune bastante, mas ele não é o melhor sistema de vigilância. Por quê? Você prendeu, você tirou da luz,
mas você não consegue vigiar. Você não consegue saber o que a pessoa está fazendo lá dentro. Era muito comum fugas, né? A pessoa está lá sozinha, ninguém vendo ela, ela tenta fazer o que ela quiser. Ou até, do nada, você vai lá e o cara está morto. Então Bentham fala, olha, punir na masmorra não é o mais adequado. Porque você prende, é verdade, você priva, é verdade, mas você não vigia. Então ele vai propor um novo modelo, glória, que eu vou tentar esboçar aqui num desenho para você. Não ficou aquela circunferência, né? Imagine só um presídio circular. Agora que não vai ficar mesmo, hein? Ó. Circular. Em que você tem celas separadas por divisórias. Então para com esse negócio de botar todo mundo no mesmo lugar. Porque as masmorras não eram uma coisa de uma pessoa só, né? Não é uma individual. Você jogava todo mundo no mesmo lugar. Então ele fala, separe, porque separando as pessoas não vão conviver. Não convivendo, elas não vão mobilizar rebeliões, protestos, etc. Coloque janelinhas, olha aqui, janelinhas. Para que janelas? Para que a masmorra deixa o cara no escuro? E aí Bentham fala, pois é, por isso que ela não é a mais eficiente. Coloque janelinhas para entrar luz, ó, a janelinha para entrar luz, mais uma janelinha. E depois grades, ó, grades. Ao invés de parede, ao invés de porta, grades. Mas para que grades? É para deixar o cara escondido, sem ver ninguém. Não. Grades. Tá, e aí? Agora aqui no meio, ó, você coloca uma torre. E essa torre consegue ver todas as celas ao mesmo tempo. Por quê? Olha aqui, ó. Vem luz de fora ao sol. Vem luz de fora, passa pela janelinha, chega lá na grade. Então, o que acontece com essa torre? A torre consegue enxergar todas as celas ao mesmo tempo, sem necessariamente ter que olhar para uma especificamente. E todas as celas têm luz passando por elas. Tá, professor? E daí? E daí que Bentham diz que nesse modelo, olha só que interessante, olha só, que nesse modelo, o sujeito que está preso nunca sabe quando ele está sendo vigiado. O sujeito que está preso nunca sabe quando ele está sendo monitorado, porque aqui na torre ele pode estar sendo visto a qualquer momento. Então, esse sujeito que está preso aqui, lá na masmorra, ele ia ficar pensando em jeito de fugir, ele ia combinar com seus colegas de cela uma forma de escapar dali, de prender os guardas, de subornar alguém, torturar. Aqui não. Aqui ele está sendo visto o tempo inteiro. E por estar sendo visto o tempo inteiro, ele disciplina o seu comportamento para não ser punido pelo sistema. Ou seja, eu não preciso bater nesse cara. O fato de eu estar vigiando esse cara já faz com que ele haja do modo que eu desejo. Dá para entender isso? Deixa eu ver se está pegando o desenho todo. Você pode copiar esse desenhozinho aí. Não ficou uma maravilha não, mas você vai fazer mais bonito, tenho certeza. Tá, professor, então isso não é de Foucault. Não, isso não é de Foucault. Isso aqui é de Jeremy Bentham. Foucault, porém, pega o panóptico e diz que no século XX, e agora podemos dizer também no XXI, a estrutura do panóptico foi tão bem sucedida nos presídios que ela foi levada para a sociedade. Ou seja, a ideia de que alguém está sempre nos vigiando nos disciplina. E evita, inclusive, a necessidade de tanto castigo. Porque só o fato de alguém me ver,
O fato de alguém me observar já faz com que eu mude o meu comportamento. Tem câmera em tudo que é lugar, tem janelinha na porta das coisas, tem sempre alguém fiscalizando. E se não for uma instituição, é a vigilância mútua que está te fiscalizando. Então o panóptico virou a grande estrutura da nossa sociedade. Foucault diz que nós vivemos num mundo panóptico, em que todo mundo fiscaliza todo mundo, em que você está sendo visto a todo momento, e que se você não fechar bem a cortina da sua casa, você está sujeito ao julgamento do seu vizinho, e ele vai te julgar. E se você der mole, ainda vai te filmar, ainda vai te expor. Ou seja, a torre do panóptico está em todos os lugares. Todos os lugares. A internet é um panóptico. A vigilância virtual é um panóptico. O algoritmo é um panóptico. A cultura do cancelamento é um panóptico. Por quê? Porque todos vigiam a todos. E todos castigam a todos. E se você não andar na minha verdade, eu vou mobilizar os meus amigos no Twitter e nós vamos fuder com você. Vigilância mútua, panóptico. Panóptico. A gente grita alto, a gente junta a galera para perseguir, para punir e para usar poder, para coagir, para perseguir marcas que patrocinam empresas, para forçar a sociedade a fazer o que nós queremos. Isso é uma técnica panóptica. Você tem que pisar em ovos. E se eu falar uma coisa errada aqui, ou se eu der mole num exemplo, fudeu. Está sendo gravado, eu estou sendo vigiado, eu estou sendo exposto para você. E se eu der um mole aqui no exemplo, já era, a rede pode cair em cima. Por quê? Porque são os donos da verdade, são os vigilantes mudos, são os oráculos da verdade, os donos da salvação. Quem não vive como nós, pau neles. É o panóptico. É a torre que tudo fiscaliza. E que tem instrumentos para fazer isso em qualquer lugar. Dá para entender isso daí? Bom, então vamos colocar aqui um pouquinho do que Foucault fala a respeito. O panóptico é um modelo de vigilância proposto por Jeremy Bentham para o sistema carcerário, do século XVIII. Ponto. A certeza da vigilância, leva à disciplinarização dos corpos. A certeza de vigilância leva à disciplinarização dos corpos, pois institui comportamentos necessários para que se evite punições. E aí Foucault diz um negócio muito interessante, é que nós hoje estamos vivendo um arquipélago carcerário. Como assim? Nós vivemos como na prisão. Eu não posso falar tudo o que eu acho, eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não posso me posicionar de um modo específico. Por quê? Porque eu posso ser punido.
E assim eu estou sempre em vigilância, num arquipélago carcerário, como se a nossa sociedade fosse uma grande prisão. Tudo bem? Então vamos colocar aqui assim, ó. Para Foucault, a sociedade levou o panóptico a todos os segmentos e estabeleceu o controle constante dos indivíduos. Ponto. Vivemos, vírgula, pois, em um arquipélago carcerário. Ou seja, né? Nós não somos presidiários, mas somos vigiados pelas torres, né, dos portadores da verdade. Então, ó, vemos, pois, um arquipélago carcerário, no qual somos disciplinados por grupos que impõem verdades e coação. E aqui eu fecho falando com você o seguinte: as redes sociais, eu sou um convicto e público inimigo das redes sociais. Já te falei aqui várias vezes porquê, e um dos porquês chega agora em Foucault. As redes sociais são o grande panóptico da modernidade e elas vão nos levar a um verdadeiro genocídio. Pode escrever aí. Por que um verdadeiro genocídio, professor? Se não for um genocídio físico, de corpos, um genocídio de reputações, um genocídio de carreiras, de histórias, de vidas. Porque a rede social é o lugar da perseguição. Ela não é só o lugar do livre debate. Na verdade, ela raramente é o lugar do livre debate. Quando foi que você viu pessoas debatendo ideias no Twitter? Debatendo. Tipo assim, pessoal, eu queria hoje conversar com vocês sobre tal autor. O que vocês acham desse livro? Quando foi? E quando foi que você viu, na verdade, uma guerra constante? Na forma de hashtag, quem sobe mais trend topics, aconteceu tal coisa, vamos mobilizar todo mundo para perseguir. É assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é debate, é um monte de gente falando. E falando em grupo, e mobilizando o grupo para perseguir. Veja os trend topics do Twitter. Acompanhe os trend topics por uma semana. Uma semana. Me faz esse favor por mim. Acompanhe os trend topics por uma semana. E me diga depois quantas vezes os trend topics eram um apoio a alguma coisa legal e quantas vezes ele era uma perseguição ou um ataque a alguém. Alguém é uma coisa, enfim. Quantas vezes? E aí você faz a proporção. Você vai ver que as redes não são espaço de convivência, são lugar de perseguição. E elas promovem genocídios. Escreve isso, velho. Eu vou morrer. Eu tô gravando isso antes, hein, ó. Tô falando isso antes de acontecer. O lugar do genocídio das pessoas que se matam, mas principalmente das reputações, das histórias e das imagens. Escreve isso. E se você tá lá, sai. Sai enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque hoje você tá perseguindo alguém. Tá cancelando, tá atacando. Amanhã é você. Ninguém está imune ao panóptico. Hoje é alguém qualquer. Amanhã é você. Porque o panóptico não tem lado. Não tem lado. Vai sobrar para todo mundo. Por isso o genocídio. Vai sobrar para todo mundo. Os grupos de vigilância mútua vão mudando. As verdades vão mudando. E uma hora dessas, quando você menos perceber, você vai estar na mira. Escreve para você não dizer depois que eu não avisei. Tá bom?
terminando de modo super otimista. Um beijo na alma e a gente se encontra semana que vem para o último capítulo. Tchau!